nós vamos passar a palavra para o professor Oscar. Muito bem. Todo mundo com fome, né? Mas vamos continuar pensando. Vamos esquecer o corpo um pouquinho, né? Vamos continuar pensando aqui. Bom, primeiro a dizer, agradecer o convite mesmo. Eu acho esses momentos muito, em espanhol diriam, entrañables, né? E a gente vai intimando aqui, e isso é muito interessante para o pensamento e tudo mais. Até o Adelmo não está mais aqui, mas você vê que coisa curiosa. Ele perguntou sobre fake news, eu cheguei até a pensar algo sobre isso, lendo a tua tese, e você vê, o pobre Lula foi lá internado hoje, sofreu uma cirurgia na cabeça, e às 7 da manhã, quando eu fui treinar, já tinha gente lá no treino insinuando que era uma armação. Quer dizer, olha só como as fake news vão brotando assim de uma maneira instantânea, né? Parece que ele já saiu do hospital. Saiu não, mas já está bem, né? Muito bem. Isso é uma coisa. A outra agora, essa pergunta do Miguel me deixou intrigado, né? Porque Sartre só condena o amor cristão, mas eu acho que o Sartre, não sei o que ele entende para amor cristão, porque numa perspectiva agostiniana, que depois Heidegger até vai retomar nas cartas a Hannah Arendt, que amar é deixar ser, deixar que o outro seja, né? Então aí também é um diálogo com a liberdade. Feitas essas considerações que os colegas fizeram ali na hora da arguição, eu gostaria também de enaltecer esse empenho do Luciano, que em escrever essa tese, né, isso dignifica todo esse processo, que algumas vezes pode parecer, ou chega mesmo a ser banalizado, né? Eu não acho que é tão banalizado. A estrutura universitária no Brasil sempre desfez disso. Não tem a estrutura que tem na Argentina, né, Miguel? Jefe de práticas ou coisa assim, e a pessoa vai subir. Não, aqui foi tudo muito nivelado, né? E continuará sendo. Então, esse é o momento realmente de dignificar essa progressão, porque afinal você chegou no topo da cadeia alimentar, né? Então, acho que esse é o momento que tem que ser, tem que ter um empenho pessoal, e eu acho que isso a gente encontra, né? Também eu gostaria de ressaltar, né, esse amplo e cuidadoso conhecimento que o Luciano possui da obra sartriana. Eu fui introduzido a Sartre nos anos 80, talvez uma época dourada de Sartre no Brasil, e Miguel lembrou, né, a gente tinha aula com Gerd Bornheim, com a Carmen Lúcia, eu lembro de seminários inteiros, anos talvez, com a Carmen Lúcia, lendo a Náusea, né? E quando o Gerd ia lá para o auditório e fazia aquelas aulas dele, era uma coisa impressionante, né? Aquele homem tão especial que era o Gerd, e a Carmen também muito querida, né? Então, Sartre sempre foi muito próximo para mim, né? E acho que para Miguel também, né? Na nossa formação estava muito presente essa coisa de estudar Sartre. Os anos 90, eu acho que isso desapareceu no Brasil. As pessoas, eu acho que talvez no mundo, né? Mas é claro, e você como sartriano pode me dizer como é que estão os estudos. O GT da Ampoff, eu acho que conseguiu, dentro desse processo dos pensadores franceses, introduzir Sartre. Muito bem. E, claro, esses capítulos finais que você nos apresenta, né, esse olhar crítico e também de uma certa forja, uma metalurgia aí da memória dos últimos 50, 60 anos do país, né, que eu achei muito interessante. Aí você vê que isso, embora seja muito contemporâneo, muito real, muito histórico, e até historiográfico, né, que você faz questão de colocar indicações, tal, embora não tenha Gilberto Velho, esse pessoal da antropologia ou da sociologia, a Joana vai te castigar por isso durante um tempo, você percebe como a filosofia dá conta desses problemas, né? E eu acho que esse processo que você disse, que a memória ela é forjada pouco a pouco por cada indivíduo, o que você fez é um movimento nesse sentido, né? Então, ele já ilustra por si mesmo essa perspectiva. Então, eu acho que é muito necessário isso que você fez, dando-nos o teu coração, né? De algum modo, foi isso que aconteceu aqui. Bom, mas quando você fez o convite para participar da banca, você falou que, olha, isso aqui é um processo que pode já estar de algum modo definido, né? Você entrou com o Botafogo em campo, né? Já campeão, já sabendo que ia ganhar, né? Então, mas você disse que queria dialogar. E não porque fossem amigos que têm uma empatia. Pois eu vou dizer, olha, eu acho que a questão toda aqui para mim é uma questão que eu tenho essa empatia e até mais, até uma simpatia pelo tema, porque eu acho que eu penso sobre essas coisas
há muito tempo. Então, o que você disse, e quando você foi respondendo, eu falei, bom, eu vou falar sobre coisas que o próprio Luciano já tocou aqui. Mas então, vamos lá. Eu escrevi um pequeno, realmente, um breve texto, para não me perder na hora de falar. Então, talvez isso possa abrir esse diálogo, Luciano. Bom, primeiro apontar que eu acho que ao longo da tese se percebe a permanência de uma questão que ora é explicitada, ora é velada, né? Parece que não está ali presente, mas está. O tempo todo é essa questão. É a questão que orienta e faz do pensamento do Sartre uma filosofia da liberdade. Isso você afirma com essas mesmas palavras, né? Ao tempo que descobre a tarefa da filosofia como uma experiência de libertação. Acho que isso é muito claro, ou seja, a filosofia ocupa um lugar, eu tenho esse aspecto do processo todo como uma tarefa, né? E essa libertação, acho que já foi dito aqui, por incrível que pareça, não depende de uma vontade, não depende de um querer. Até poderíamos pensar aqui num não querer, né? Numa vontade, vamos dizer assim, de nada, mas não no sentido niilista. Talvez a gente possa pensar por aí. Aqui, nessa tese, como em poucos filósofos a gente encontra, eu citaria Mestre Eckhart, talvez dos primeiros a pensar a liberdade nessa perspectiva tão radical. Nietzsche, evidentemente, como já foi apontado aqui, Nietzsche, que é um leitor de Mestre Eckhart, por sinal, e chega a citá-lo em momentos cruciais na Greciense, e Heidegger. Aí a tua relação com Heidegger, eu acho que a gente pode conversar um pouco ao longo do texto aqui, vou apontar algumas coisas, né? Bom, em poucos filósofos, a liberdade a gente percebe que não é um atributo entre outros, né? Senão o modo do ser humano. Aliás, aqui é notório o esforço do Luciano em enfrentar-se ao drama contemporâneo que vive a linguagem filosófica, atenta às novas imposições éticas que vive a linguagem filosófica. Atenta, que exigem, né, que essa linguagem se refira a homens e mulheres. Como se neste pequeno gesto nos colocássemos a caminho de uma transformação ontológica. Não sei se será assim, talvez esses gestos acabem apontando para outros caminhos, né? Por isso que você sempre diz, e eu aqui também digo, homem e mulher, cada um é propriamente um exercício de liberdade. Cada um se realiza enquanto ente que é, em sendo livre, e, portanto, tendo que decidir-se. Você usa a palavra escolha, por vezes, né? Eu acho que aqui, não sei se é para se afastar de Heidegger, mas eu acho que é uma decisão mesmo, né? Decisão, a ideia da decisão antecipatória, né? A liberdade é, portanto, motor, é o primeiro movente que inventa e mantém memórias que formam a história humana. Em consequência, a liberdade deixa um seu rastro ético pelo mundo, né? Como combate, como luta, no seio da existência. Trata-se sempre e, de novo, de procurar exercer a liberdade, de ser aquilo que nos determina, paradoxalmente, como ente de liberdade. Nesse sentido, o objetivo que Sartre indica à filosofia, ainda hoje é contemporâneo, né? Não é outro que a libertação do homem ou do humano, né? Sartre, que não sofria as pressões e a vigilância de nossos tempos, né? Você cita o exemplo da mulher de má fé, né? Tudo bem, era uma outra época, compreendo perfeitamente, não sou eu que vou objetar algo sobre isso, né? Você reconhece que talvez a época do Sartre permitia que ele falasse nesse tom, ou que indicasse o caso da mulher de má fé, vamos dizer assim, né? Que de algum modo também cede a ser objeto, ou deseja ser objeto, né? Do outro. Portanto, trata-se de libertar o ser humano de suas correntes metafísicas, isso é dito claramente, de descobrir o sentido da arte como experiência radical de liberdade e, finalmente, e a expressão é minha, explodir o sistema opressor que vigora hoje mais do que nunca. Trata-se de explodir mesmo, né? Bom, aqui no Brasil, por exemplo, já que estamos falando em épocas em temas muito próprios do Brasil e contemporâneos, se falou em policiamento, em fake news, em direitos humanos. Agora a gente vê uma luta pela jornada laboral que recentemente chegou ao Congresso. Talvez nos faça pensar um pouco sobre esse desejado tempo livre. Se exige com razão, mas tempo livre. E muitas vezes se defende este tempo livre
Porque, dizem, ao se dispor de mais tempo fora do trabalho, os trabalhadores, e nós aqui também, né? Você acabou de falar do tempo que você precisava para escrever essa tese. De algum modo, renderíamos mais, né? Os trabalhadores renderiam mais nos seus respectivos empregos. Ora, talvez o tempo livre deva chamar-se assim, não porque, no fim das contas, o tempo livre seja produtivo também para o empregador, mas porque, em sendo livre, esse tempo propiciaria uma experiência inabitual e pura possibilidade de liberdade. Talvez a revolução permanente que você menciona, Luciano, e Trotsky também, diga-se de passagem, é uma luta contra a normatividade que nos transforma em trabalhadores e consumidores. Você cita um exemplo que você, agora mesmo você citou, né? Que é o caso que o Sartre cita, né? O Sartre diz assim, os franceses nunca foram tão livres como durante a ocupação alemã. É justamente porque a opressão, ainda que mantenha suas mazelas, é a ocasião que desafia a liberdade e demanda sempre a invenção de uma resposta libertária. Uma palavra, homens e mulheres são liberdade para se libertar. Eu acho que isso deve ter causado muito problema para o Sartre se explicar, né? Eu entendo o que ele quer dizer, suponho. Bom, à primeira vista, essa passagem realmente soa muito estranha, pois, afinal, como em meio à opressão do invasor, um povo pode experimentar a liberdade? Talvez para experimentá-la e, uma vez mais, reinventá-la. Justamente porque é próprio da liberdade que a reflexão e o sentido da própria liberdade se dê. Senão, já não seria mais liberdade. Você pode me comentar isso depois. Essa passagem do Sartre em relação à ocupação francesa lembra também o outro lado da fronteira, quando o Heidegger escreve, nos últimos dias da guerra, inclusive ele data no dia 8 de maio, é uma fala que ele fez num castelo com a comunidade da Universidade de Freiburg, da Faculdade de Filosofia, e Heidegger diz assim, o texto é sobre a pobreza, o perigo da fome e dos anos de escassez não reside na possibilidade de que possam perecer. O maior perigo é que os que sobrevivam não vivam senão para comer. Neste caso, a pobreza que assola o nosso mundo não se resolve com mais plantações e mais rebanhos, senão por um sentido ainda oculto sobre o nosso modo de ser, do qual sempre, de novo, temos que nos apropriar. Neste caso, nos tornaríamos pobres para alcançar uma riqueza inabitual. Esse diálogo que aqui venho propor entre Sartre e Heidegger, que você menciona várias vezes na tese, eu senti falta, por exemplo, eu entendo que você tenha trabalhado mais cedo tempo, mas talvez Carta sobre o Humanismo seja uma indicação muito clara, né, dessa discussão de Heidegger com Sartre, e também, eu diria, com Marx, né, porque ali também na Carta sobre o Humanismo aparece um debate aí com passageiro, mas está ali alguma relação de Heidegger com o próprio Marx. Então, eu diria que sim, esse diálogo entre Sartre e Heidegger é algo que merece uma análise mais profunda, aberta e verdadeira. Quando eu li tua tese, eu pensei assim, puxa, mas isso já está presente em Heidegger, né? Isso já está, ainda que mude a ideia de situação, quando você fala, isso não é o impessoal de Heidegger, mas há uma ressonância muito forte nesse sentido, né? Certamente, eu diria que ambos pensadores transitam por um mesmo caminho. Tem uma fenomenologia própria a cada um, mas, sobretudo, se cruzam na questão da liberdade, que encontra na arte uma expressão dessa questão. Você escreve que, para Sartre, a arte, a liberdade artística, estabelece uma ponte essencial com os outros, justamente porque situa ao artista e ao espectador em um mesmo lugar. Mergulha ambos, isso achei muito bonito, mergulha ambos em uma atmosfera de liberdade. De fato, né, isso é factual. Quando você entra numa obra arquitetônica, quando você vai ver uma exposição, um museu, uma galeria, o que seja, o ambiente, essa atmosfera, que, aliás, é um conceito que o Zumthor, que é um arquiteto, cunhou, né? Atmosferas, essa ideia de que algo ocorre ali que não é da ordem habitual, né? Continuo. Mais uma vez citando o teu texto, a obra de arte se endereça à minha pura liberdade e assim me revela a pura liberdade do outro, diz Sartre.
a arte permite que o mundo, como ser contingente, seja aniquilado para reaparecer como um mundo produzido por uma liberdade, como o mundo cujo ser mesmo é finalidade, como o mundo criado. A arte quer produzir o mundo do desejo. Ela indica como deveria ser o mundo para ser criado por um desejo livre. Então, você vê, se é isso, e é isso que eu queria ouvir de você, né? Se de fato o acontecimento da arte aparece como algo que não pertence ao mundo do cotidiano. É uma experiência, podem chamar de estética, como for, mas é uma experiência que desloca o ser humano das suas ocupações mais comuns. Né? É um acontecimento, nesse sentido, até de ordem extraordinária. E aqui, mais uma vez, o diálogo com Heidegger renderia boas reflexões. Né? Também o alemão vê na arte uma patenteação da verdade do nosso mundo. Nessa expressão da origem da obra de arte, do combate mundo-terra, a obra de arte deixa ver o caráter criativo poético do modo como habitamos o mundo. Então, nesse sentido, a arte também ela é justamente a expressão maior da liberdade. Bom, e finalmente, então, eu deixo algumas perguntas, Luciano, para esse diálogo, para ficar um pouquinho mais concisa a coisa. Né? Em que medida a arte contemporânea e do porvir corresponderia ao apelo da transformação do ser humano indicado por Sartre? Quer dizer, a arte certamente não é uma arte engajada, né? É outra espécie de arte. Você falou até do jogador, mas não, quando o Sartre se refere ao esporte, né? Eu vou chegar lá. Quer dizer, a arte, enquanto sentido amplo de criação libertária e expressão da liberdade, realmente liberta o ser humano de toda opressão? Ou é ainda e somente um lugar de passagem, como um despertador que nos tira do sono e nos coloca em vigília? Ou então, em um sentido mais profundo, a experiência da arte é tão definitiva que a criação humana já sempre teria sido e corresponderia ao que propriamente nos define como aqueles que detêm liberdade? A arte ilustra essa condição humana? Em poucas palavras, a imagem do esquiador que você utiliza, que Sartre utiliza, né, que possui a arte de esquiar, poderia nos indicar que o caminho da libertação não é outro que o próprio exercício da liberdade? Nesse ponto, ele também se refere ao esporte. Né? Eu achei muito interessante, poucos filósofos pensam o esporte. Porque, no fim, esse exercício de liberdade não é algo fácil e já dado ou conhecido. Né? Ao contrário, é penoso, requer treinamento, dele pouco sabemos, pouco experimentamos. Então, essas seriam as minhas questões. E como todo mundo já declarou o seu voto, eu também parabenizo o professor Luciano pela promoção, desejo muitos anos de trabalho, porque a Universidade Brasileira precisa de professores como você, que mantém essa seriedade e, ao mesmo tempo, essa alegria no trabalho, né, que você sempre demonstrou. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e